Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver assistindo esse podcast. Estamos aqui com a doutora Flávia Velger Cohen e na minha frente com o super rabino Eliel Hask. Rabino Eliel, seja muito bem-vindo. Obrigado a vocês. Ao nosso podcast. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa vibe maravilhosa de saúde, espiritualidade. Bora viver para sempre. Bom, 120. Já que você começou com uma palavra que a gente tem ouvido bastante nos últimos tempos, eu vou pedir para você se apresentar brevemente e já começar falando um pouco o que é essa tal de espiritualidade. Beleza, meu nome é Eliel Hask, sou tijucano do Rio de Janeiro, tá? Não assalto ninguém, sou um cara legal. Não era nada religioso até 17 anos, me tornei rabino em Israel, vivi 16 anos lá e agora voltei a chamado aí grande Rodrigo Cohen, né? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, para ser rabino de uma escola de um movimento juvenil e trabalho muito com a área da parte da Kabbalah. Minha família veio do Egito, eu tenho um bisavô que era um dos maiores cabalistas do Egito, a minha família depois... com a história da expulsão em 57 do Egito para o Brasil, perdeu muita espiritualidade e hoje a gente está, acho que quase toda a sensação da família em grande ascensão. Então eu trabalho muito com redes sociais, com o público e gostando muito de focar na parte da Kabbalah. Olha, quando você fala na questão de espiritualidade, né, e religião, a espiritualidade é algo muito macro, né, um sentimento maior que você não precisa ficar preso obrigatoriamente a um dogma, a uma lei, para se conectar a Deus. E a gente vê isso o tempo todo. E a gente vê isso em judeus do Brasil, a gente vê isso em não-judeus de qualquer lugar, que a pessoa acredita em Deus, ele tem uma forma específica de falar com Deus antes de dormir, ele tem uma forma de rezar, ele criou, ele estabeleceu uma estrutura e um formato de evoluir espiritualmente. E a Torá, ela não... O judaísmo, ele não condena isso, muito pelo contrário. A Kabbalah fala que a Torá, a Bíblia judaica, tem 70 facetas. Existem várias formas de você chegar até Deus. Claro, a Torá a gente acredita que é a verdade, mas a espiritualidade, ela pode pegar várias ramificações do que o judaísmo fala e ser vivido, mesmo a pessoa não sendo judia, mesmo a pessoa não sabendo hebraico, mas simplesmente vivendo essa vibe que é acreditar em Deus, acreditar numa coisa maior, acreditar que existe um propósito, acreditar que se Deus colocou você nesse mundo, Ele quer você bem, Ele quer você propício e adequado o tempo todo para fazer o seu objetivo, logo eu mereço bem, eu mereço coisas boas, eu mereço piedade, e aí a gente entra em quase tudo que a gente escuta hoje em dia, desenvolvimento pessoal, de auto-hipnose, PNL, mas que a gente vive no judaísmo há milhares de anos. Então, hoje em dia, está cada vez mais claro, pessoas até não judias que pegam ideias judaicas, vão viver sua espiritualidade, mesmo que ele nunca foi para a sinagoga, mesmo que ele nunca viveu um dogma específico, mas ele está lá acreditando na alma, acreditando na evolução do mundo e acreditando principalmente em Deus. Ou seja, a espiritualidade ele é algo macro e que pode servir para qualquer ser humano que tenha aí um coração e uma alma divina, ou seja, todo mundo. Acreditar em Deus, né? Acreditar em Deus, na força maior do que as pessoas falam hoje do universo, que muitas pessoas falam hoje tudo é o universo, nada mais é do que Deus no comando, e a gente poder usufruir do que a espiritualidade pode trazer de bom pra gente, independente da religião que você segue, né? Com certeza. Né? Eu vejo até que muita gente hoje em dia usa o nome universo, eu entendo, que eu acho que a pessoa também ela tem um certo medo de ser taxada como alguém de uma religião específica. Então, por exemplo, você vê hoje coachings, né, pessoas que são muito inteligentes, e aí, rapidinho alguém pode falar, não, peraí, ele tá parecendo um líder religioso, com coach. Então, ele é o quê? Ele é rabino, pastor, não sei o quê, ou ele é um coach? Então, as pessoas acho que começaram a tomar uma perspectiva mais centro, né? Central no quesito de filosofia. Mas, na verdade, o que é o universo? O universo é a criação, né? E a criação, ela não pode cuidar de outra criação. Na verdade, a gente fala do Criador. E tá tudo bem. A pessoa... tem gente que chama Deus de força maior, os agnósticos chamam de qualquer outro nome, mas na prática estamos falando, acredito, da mesma coisa, né? De algo que precedeu tudo e a todos e jorra uma infinitude de sentimentos bons para o mundo. Mas isso que você falou de espiritualidade eu acho muito interessante, porque eu sou judia, fui criada num colégio judaico, mas nunca tive uma vida 100% religiosa, né? Agora que eu tô aprendendo mais a ser religiosa. Sim. Mas eu sempre tive uma conexão muito grande com Deus,
né? Então, assim, apesar de eu ser judia, mas não religiosa, eu tenho isso da força, sabe, da espiritualidade, ter Deus no comando, de conversar com Ele toda noite, de me conectar com Ele, às vezes, não só dentro da sinagoga, mas às vezes na natureza, no que Ele criou, né? No céu, no mar, na areia, nas montanhas, né? Existe essa forma de você poder se conectar com Deus também. Agora que eu tô ficando mais velha, eu tô me conectando mais com Deus da maneira religiosa de ser. Então, agora que eu também tive um problema de saúde, agora que a gente está vivendo um período mais difícil, eu incluí no meu dia a dia a leitura dos salmos. Eu não tinha essa rotina de ler os salmos, sabe? E é interessante que eu achava chato antigamente, mas agora, como aquilo entra dentro de você? Eu estou impressionada, assim, de verdade, entendeu? Como você lê... E os salmos que você está lendo, né, que são números, às vezes, que têm sentido naquele momento, como ele se conecta e fala contigo. É impressionante a força que realmente também tem a gente estar seguindo, né, a religião da maneira que deve ser também, né? Não só na espiritualidade, mas nas regras que a gente tem que seguir no dia a dia, né? Ou seja, né, basicamente, né, o que você está falando, se a gente colocar na espiritualidade, é o seguinte: atos isolados de bondade fazem bem ao mundo. Mas quando você tem uma filosofia de começo ao fim bem clara e estabelecida, o poder que você ganha nisso é muito maior. Ou seja, quando você é constante no que você faz, quando você, né, consegue manter aquilo bonitinho, tem resiliência, você vai chegar num nível muito maior. Acredito que isso aconteça no mundo do investimento. A pessoa está lá o tempo todo focando no investimento a longo prazo. Não tem erro, né? A pessoa vai se dar bem. A pessoa que está no desespero e acha que num dia vai resolver tudo, não pode estar... muitas vezes não dá tão certo. Então você pega a história do rei Davi, quase 3.000 anos, e você vê o povo judeu, muitos não-judeus de diversas religiões se conectam com os salmos, porque é uma história de 3.000 anos, de um leão, que a gente até fala na Torá. Por que o judaísmo compara, né, fala do leão de Judá? Porque ele fala que o leão, quando você olha um leão, um macho, ele parece a coisa mais preguiçosa e calma do mundo. Você olha vídeos na savana, a leoa, que, né, na prática ela que está lá caçando, o leão está sempre com aquela cara de bobão, se lambendo, querendo comer. Mas quando ele vê que a família dele vai ser atacada, quando ele vê que ele está, né, num momento de desespero, ele realmente mostra toda a força dele. Então, a preparação dos salmos é basicamente você se preencher de tanta luz que quando vier qualquer tipo de desafio sobre a tua vida, você vai conseguir responder à altura como um leão. E o rei Davi era essa pessoa. Ele tinha a humildade de dizer: eu errei, eu pequei, quem sou eu frente a Deus? E ao mesmo tempo, era um rei que ia na linha de frente nas guerras, acreditando no seu propósito. Então, se a gente pegasse um pouquinho disso, nesse mundo que está cada vez mais perdido, a gente já sai ganhando, a gente está acima de todo mundo. Você já sai com uma vantagem, né, única. Agora, só antes de você fazer a sua pergunta, só para eu entender também assim um pouquinho, por que a gente às vezes vai se conectar com Deus ou ler os salmos num momento ruim, né? A gente espera... A gente, assim, algumas pessoas, né, esperam ter algum problema de saúde, propriamente dito, para poder se conectar. E que força é essa que tem na leitura dos salmos que pode trazer a pessoa talvez se sentir melhor, ouvir a cura? O que acontece? Tem algum sentido isso? Existe uma explicação para isso? Com certeza, Flávia. Primeiro tem a questão do padrão. O padrão, ele sempre parece ser um perigo para a espiritualidade, né? O padrão, ele dá a sensação que você está numa zona de conforto, que parece que aquilo vai ficar e vai se manter para sempre. Então, o outro ficou doente, o outro tá mal, eu ainda tá tudo bem. O outro andou meia-noite numa rua perigosa e foi assaltado, mas comigo nunca aconteceu. É aquela sensação de vida, uma vida paralela, aonde eu não preciso muito ligar para o que acontece, eu acabo não ligando para as adversidades da vida e começo a viver um padrão constante do lado ruim, do lado negativo. E as adversidades, elas vêm como uma chacoalhada que Deus dá no mundo para dizer: olha, você tem muito mais para fazer. Olha, eu vou mexer um pouquinho aqui na tua saúde, não porque eu quero diminuir a tua saúde, eu quero que você cuide dela para ser uma pessoa muito mais forte para os desafios que eu vou te dar, porque eu quero você nesse mundo fazendo coisas boas, influenciando pessoas, sendo uma pessoa feliz, tendo uma casa feliz. E o que você está fazendo é muito pouco, é muito pequeno, não é o que você merece muito mais do que isso. Então as adversidades, elas nos chamam para essa reflexão. E isso acaba sendo muito bom. É o famoso Akol Letová, tudo é para o bem no judaísmo. O judeu, e é por isso que eu acho que no judaísmo, na espiritualidade judaica, o judeu ele se tornou tão resiliente.
Porque não importa a pancada que venha, ele tem aquela coisa de o povo da eternidade não tem medo de um caminho longo. E isso pode ser dito e falado por qualquer ser humano da Terra que acredita na espiritualidade. Se eu acredito que a minha alma é eterna, eu acredito que eu tenho o potencial de vencer todo e qualquer desafio. Então a adversidade, ela chama a consciência da reza e de perguntar o que está acontecendo comigo, por que Deus me colocou nessa situação. Já a leitura dos Salmos, Flávio e Rafael, ela tem uma linguagem escrita em hebraico que, primeiro, que é considerada a língua mais sagrada do mundo, não só para nós judeus, muitas religiões. Número 2, ela foi escrita baseada em profecia. Número 3, pelo rei mais amado de todos os tempos. Número 4, pelo rei que ele tem a simbologia total da linha de Mashiach. Até falar uma curiosidade aqui, se você pega primeiro o homem do mundo, chamado Adão em português, ele é feito de 3 letras no hebraico. Igual se você pegar o Adam em português, tira só o A, porque a gente basicamente se considera as principais vogais e consoantes. Adam. Primeira letra A é Adam, o próprio Adam. A segunda é D de Davi, porque a Torá fala que Adão deu 70 anos para Davi. E depois de D de Davi vem M, que é Mashiach, porque Mashiach vai vir da linha davídica. Então, o rei Davi, ele juntou toda aquela fé dele, toda aquela confiança no adolescente que venceu Golias apenas com 5 pedrinhas que ele levou na bolsa, para dizer, gente, a gente precisa de muito menos para vencer na vida. A gente precisa muito menos para ter vantagem. O problema é que a gente não foca nessa coisa mais importante. A gente está sempre olhando o que chama atenção nos nossos olhos e não o que de fato é grandioso na espiritualidade. É curioso que, se você analisar grandes cases, né, de sucesso, todos eles transformaram uma adversidade em algo positivo. Ninguém fala assim, não, porque a minha empresa ela deu super certo, eu já abri, comecei... Não, sempre aconteceu alguma adversidade, e dessa adversidade que a pessoa em questão transformou numa vitória ou em alguma coisa assim. A Flávia falou sobre os números, né, dos salmos. Falou, não, porque eu leio, cada salmo tem um número, né, de 1 a 150. Isso. E a gente tem salmos diários, né, para ler, de acordo com o dia que a gente tiver no calendário, não é isso? Exatamente. Só que também tem certos salmos que servem para certas coisas. Fala um pouco mais sobre essa questão, assim, por que vamos, sei lá, vou dar um exemplo, tá? O Salmo 90... Pra que é bom o Salmo 90? Só pra dar um exemplo. O 90 eu não sei. O 91, pronto. O 91 é o mais perto do que você falou? Eu já vou te explicar. Tem alguma coisa a ver com numerologia, com astros, com signos? Da onde que vem isso? Olha, pergunta assim pra uma resposta... porque realmente você acabou de abrir um planeta, a janela de um planeta. O judeu, ele tá muito conectado com o número. Né? Você pega, por exemplo, a gente lava as mãos no judaísmo 3 vezes em cada mão, porque o rei Salomão instituiu isso. E o número 3 tem a ver com completitude. Então, o número 3, normalmente, quando você faz 3 vezes alguma coisa, você está mostrando algum compromisso positivo ou negativo com aquilo. A pessoa errou 3 vezes com você, mentiu... Poxa, eu não vou confiar mais nela. Então, o número 3, por exemplo, completitude. O número 2 representa a dualidade, que é da primeira palavra Gênesis em hebraico, Bereshit. A dualidade é basicamente todo o antagonismo da vida. Se eu tô vivo, o que eu vou ter medo? Da morte. Se eu como muito, eu tenho medo porque eu tenho medo de sentir fome. O ser humano está o tempo todo vivendo em dualidade. Numerologia no judaísmo é mega importante. Cada número, principalmente de 1 a 10, eles têm grandes, mas assim... grandes representações no judaísmo. Eu tenho aulas que eu até faço em aulas fechadas de, literalmente, 1 hora, 1h30 para cada letra. Eu vou dizer o porquê, porque se você for pegando nos sábios, na Kabbalah, não tem fim. Não tem fim. Então, o número 1, você pega a letra Aleph, porque nós, judeus, a gente não vai atrás antes, como princípio do número, a gente vai da letra. A gente sabe que até os árabes no mundo desenvolveram a questão do numérica. Mas a gente fala da letra. Quer dizer, Aleph mais Aleph, A mais A é igual a B. Seria mais ou menos isso. 1 mais 1 é igual a 2. As letras têm os seus formatos. As letras se dividem em mais letras, formando grandes numerologias. Então, por exemplo, você pega o número 90... não me vem nada assim grandiosamente, a não ser porque a volta ética dos pais, que a pessoa que vive 90 anos, é porque é garantia que Deus estendeu a vida dela e grande chance que ela não vai precisar mais voltar para esse mundo. Então, essa é uma das explicações, 90 anos. Mas você tem, por exemplo, o Salmo 91, um dos salmos mais poderosos que existem para proteção.
O Salmo 91 não tem a ver literalmente com o número 91, tem a ver com um texto. O texto fala sobre profecias de grandes coisas que podem acontecer adversas na vida, mas é que nelas que você vai se fortalecer e que são nelas que você vai ser vencedor. Então, vários números dos salmos têm alguma relação com a idade e com a vida. Exemplo, se eu tenho 20 anos, é bom fazer o Salmo 21. Por que eu faço um salmo à frente? Porque eu sempre penso na minha vida à frente. Então, se eu tenho 20 anos, eu já acredito que eu estou completando meus 21. Eu estou olhando o tempo todo para frente, eu não olho para trás. Né? O judaísmo, a espiritualidade judaica, ele é um carro com pouquíssimo retrovisor. O retrovisor ele tem que ser para concertos pontuais e vambora. Senão, fica aquele martírio que muitas pessoas fazem, né? Eu não me perdoo, eu não tal, e a pessoa não consegue avançar. O salmo é isso, é uma espiritualidade o tempo todo para frente. E os números nos salmos não tem fim. Tá? Se a gente for falar agora, o número 5, o número 10, é um número mais poderoso que o outro. O número 5, por exemplo, na Kabbalah você tem o costume sefaradita, o costume de judeus que vem do Oriente Médio, ou Portugal, Espanha, Hamsa, que vem do nome árabe, que significa 5, que é uma palma da mão. Por quê? Porque o número 5 na Kabbalah, ele está ligado a cortar coisas negativas, a cortar mal decretos e está ligado a muito sucesso. Então, quase tudo que tem a letra rei, número 5, tá ligado a grande sucesso nesse mundo. E o contrário, ele também é verdadeiro. Eu lembro que quando eu fui comprar meu apartamento, minha sogra é supersticiosa. Sim. Bastante, tá? E aí eu lembro que quando eu fui comprar meu apartamento, a gente tinha que saber a soma do número do apartamento. Porque se fosse, eu acho que a soma 4 ou 8, não vou me lembrar, não era muito bom. Então, assim, é verdadeiro pro lado positivo e também é verdadeiro pro outro lado? Ou isso é conversa fiada? Então, é verdadeiro, mas ele tem um peso pequeno. As pessoas muitas vezes pegam a numerologia e carregam. Tem gente que não tá tendo quase sucesso nenhum na vida. E aí resolve a empresa, muda de nome, muda de número. E aí você fica até assim com pena. Porque você fala, a pessoa tinha que estar melhorando como ser humano, melhorando como gestor, melhorando como líder, melhorando como ser humano, e ele trocou de 2 para 3. Pronto, agora você vai virar o Silvio Santos do... Então, por outro lado, olha que curioso, eu conheci há um tempo atrás um dos maiores donos de mina de ouro do Brasil. O cara ele tem terras de mina e ele acabou achando 21 toneladas de ouro no mês passado só em um. Acabou descobrindo que ele é um dos caras mais poderosos do mundo em relação à mina de ouro. E ele começou a seguir o judaísmo. E ele falou para mim, Rabino, tudo comigo eu faço numerologia. Mas eu falei para ele, muito bom, mas você tem noção que o teu sucesso independe disso? Isso é uma coisa a mais, é um toque. É alguém bonito que se maquiou e ficou mais bonito. Você não pode jamais colocar isso como ficar refém disso, ou até colocar isso como uma espiritualidade à parte. Senão, a gente entra no que o judaísmo é muito errado, que é idolatrar. A gente não pode idolatrar número, símbolo, nada. Tudo é só Deus. Os detalhes da vida, eles vêm como adições para você se tornar cada vez uma pessoa melhor. Então, existe influência? Existe, mas pequena. Mas e quando a pessoa está muito doente, isso a gente às vezes recebe em grupos, né? Sim. Assim, nossos, da comunidade. A pessoa está muito doente, está a ponto de morrer e aí precisa trocar de nome. Por que acontece isso? Eu nunca entendi. Isso Por que isso acontece? Existe não existe isso? Existe aqui é um mundo grande. Por exemplo, esse meu bisavô, um dos motivos que ele era um grande cabalista no Egito, minha família veio toda do Egito, é que ele ia em hospitais mudar nomes de pessoas ou adicionar. Inclusive, com o meu avô e com a minha mãe, quando era pequenininha, ela estava no Egito, no restaurante, vivia no Cairo, e um gato pulou em cima dela no restaurante para pegar comida, e arranhou, e ela ficou morrendo de medo, e ela ficou com uma febre, que não passava de jeito nenhum, e os médicos estão começando a ficar com medo pela vida dela. Chegou esse avô dela, que é o meu bisavô, fez uma reza, adicionou nome, e ela, no mesmo instante, da noite pro dia, melhorou. Meu avô também estava quase para morrer quando chegou no Brasil. Essa mesma pessoa foi lá e botou mais um nome. O nome dele era Salomão, botou Salomão Rafael de Anjos da Cura. E ele melhorou também da noite. Ele estava desenganado já. Ele estava, pessoal, se despede. Melhorou como se nada tivesse acontecido. Agora, pode também não dar certo, porque a gente tem uma vontade divina que está acima de qualquer coisa. Aí o nome, ele representa... Aí ele volta a ser o nome sem a troca, né? Se não... Isso pode acontecer. Tem gente que se apenas adiciona, ele até pode manter. Mas se ele trocou e piorou ou não deu certo, tem gente que até mantém o primeiro nome. Sim. O nome representa a essência da pessoa. E aí é muito mais do que um número
ou qualquer outra coisa, uma superstição religiosa, é você mexer na essência da alma. O nome tem a ver com tudo relacionado a você. Se você pega o teu nome hebraico e você começa a analisar a pessoa, é impressionante. Pois é, o meu nome é Elial, e Elial ele tem a ver com um pouco 880. Então, eu era um cara de moicano, loucão, eu fui expulso do Barelã. Será que era pra eu ter me chamado Elial também? Acho que me deram o nome errado. Vida, então. Pô, teu nome é Rafael, cara. Raim, meu nome é Raim. Ah, seu nome é Rafael? Não, meu nome é É Raim. em português só. É Raim, Raim é vida, nome maravilhoso. Maravilhoso. Mas, por exemplo, Elial tem essa coisa um pouco do 880. Então, era moicano expulso da escola e depois quer buscar muita espiritualidade. E aí você tem nomes. Miriam, a que adoça as águas amargas. Minha né? esposa. E ela é exatamente isso. Pode ver. Pessoas que chamam Miriam. Rifká. Então, Rifká são pessoas que são mães das pessoas. Bipolaridade. Um minuto, pra gente entrar na... Não, só pra gente... Esse assunto é muito bom, mas pro pessoal que tá em casa aqui, a gente... como nós somos judeus e a gente pode-se dizer que somos um pouco mais praticantes, isso tudo é muito comum pra gente. Mas explicar um pouco pro pessoal, pro Rabino poder falar um pouco mais a fundo. É como se eu tivesse dois nomes, vai. Na verdade é um só, mas é como se eu tivesse dois nomes. Eu tenho um nome na minha identidade, que eu me chamo Rafael. Só que quando eu nasci, me deram um nome em hebraico que é dado no Brit Milá. Então no 8º dia, não é isso? Exatamente. No 8º dia eu fiz o Brit Milá, Que é a circuncisão. que é a circuncisão, e nesse 8º dia a gente dá o nome judaico, que a gente chama, mas que na verdade não é judaico, é o nome verdadeiro, e o nome civil, que é o nome falso, digamos assim. Então tudo, quando eu tô na sinagoga, eu sou chamado para subir na Torá, ou quando... Tudo, eu dou o meu nome em hebraico, Haim. Então, fala um pouco dessa situação. Então, todo mundo que nasce, tanto menino como menina, tem um nome em hebraico, e por a gente morar, talvez, no Brasil... Também a gente tem um nome civil. Explica um pouco mais. Viu? A gente é maçom e ninguém nem sabia. A gente tá escondido. Que meu avô era maçom. Ah, é? O pai da vovó dele. Ah, é? Geração passada, principalmente, eu vi que tinha muito, os judeus idosos ainda, hoje em dia, muito maçom, porque medo de perseguição e tal, então tinha meio que um QG de informações, né? Agora, o que acontece? Quem quiser entender 100% é só ver um asiático quando vai abrir o Instagram. Asiático, quando abre o Instagram, ele bota um nome meio pro inglês. Um chinês, na China não tem, mas quando o chinês sai e abre o Instagram, ele normalmente não bota um nome, porque não é falável. Muitas vezes a pessoa não consegue transliterar. Então, quase todo asiático hoje em dia, quando vai abrir uma rede social americana, ele tem um nome próprio para o ocidental. Porque basicamente é um choque de culturas. Então, meu nome é Fábio em português. E é uma loucura. Ontem foi chegar a pizza lá em casa, do restaurante Kasher Shakshuka, aí falaram, o porteiro me ligou, seu Elial, tem algum Fábio na tua casa? Aí eu falei, cara, judeu sofre, cara. Eu falei, sou eu. Não, mas o senhor é o seu Elial. Aí eu falei, não, depois a gente conversa disso, pode subir a pizza que é minha. Não tô roubando pizza de ninguém, não. Porque é Fábio Elial, minha esposa é Berta e a Miriam, então tem 8 pessoas na minha casa, tem que ser 16, na verdade. Então, tem essa questão civil para ficar mais fácil pro Ocidente. Então, muita gente que chega para mim e fala, Rabino, vai nascer um filho, me ajuda o nome. Por quê? Porque eu quero dar o nome Oz em hebraico, mas eu tenho medo que as pessoas vão caçoar, não vão saber falar, não vão entender, o escrivão, ninguém vai entender. Então, vai lá, o cara bota o nome, vai botar Tiago, Marcelo. Basicamente é isso, né? Obviamente, se tem todo o respeito com aquele nome civil, né? Que é só para ter... Obviamente está numa cultura brasileira, a gente está aqui emancipado, né? A gente está aqui sempre sendo grato a lugares maravilhosos como o Brasil, mas a gente tem um nome que representa a nossa essência espiritual e que ela pode ser mexida para salvar a vida, ela pode ser mexida para a pessoa ter mais sucesso, né? Então eu conheci, por exemplo, uma pessoa em Israel que ela tinha 1 milhão de problemas, mas assim, problemas os piores. Drogas, tinha problemas de que colocaram ela numa máfia russa, chamaram ela pra Rússia, começaram a usar ela como um boneco. E ela não conseguia mais sair dessa vida. Aí na época, eu não me sentia pronto para fazer isso, uns 8 anos atrás, falei com um grande rabino cabalista, falou, bota um nome a mais. Bota o nome a mais, Rai. Esse é outro costume. Deixa o nome dela é Tzipora Rai. Botou Tzipora Rai, outras coisas a mais, e é impressionante a evolução. Mas assim, impressionante. Água para vinho. Então, mexer na essência é mexer em tudo. O nome tem total ligação com a vida da pessoa espiritual e prática. Mas eu fui esperta. Eu botei Davi e Daniel.
Daniel e Davi. Hebraico e Boa. português, né? Boa. Só acrescentei Daniel e Eudá e Davi da Haron. Não, sensacional. Pode ir para Israel, pode ir para os Estados Unidos, pode ficar no Brasil, né? Muito bom, muito bom. E o avô do Rodrigo, quando chegou aqui no Brasil, Shem Tov. Ele é o Shem Tov. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele foi registrar o tabelião que chama, né, na Sim. época. Não vai ser, eu não sei escrever Shem Tov, não, vai ser Seu Santos. Aí ficou Seu Santos. Por isso que o Rodrigo é Rodrigo Santos Cohen. Tá Aí quando eu fui brincando. casar com ele, minha mãe, mas Flavinha, ele é judeu mesmo? O Rodrigo Santos. Eu achando que era estratégia pra virar o Silvio Santos, pô. Legal. Shem Tov. Shem Shem Tov virou Tov. Seu Santos. Agora, por exemplo, olha que nome poderoso. Eliel Shem Tov é um nome mega poderoso. Eliel Shem Tov, Mega poderoso. Cohen. Eliel tem o nome de Hashem, que significa ele é o meu Deus, então é uma coisa muito positiva, é uma afirmação positiva de apontar. E Shem Tov, um bom nome, que lembra um dos maiores justos do povo judeu, Shem Tov, que é outra ideia. Nomes judaicos têm a ver primeiro com a essência, que é a numerologia, tradução, e também quem foi aquele personagem. Porque o judeu é o seguinte, você quer construir o teu futuro, olha o tempo todo para quem você foi. Né? Então o retrovisor nesse momento ele é grande, porque é para olhar as coisas boas. Então, olhe quem você foi para saber o tempo todo quem você quer ser. Se você não for melhor hoje do que você foi ontem, então nem deseje o amanhã. A ideia judaica é buscar grandes personalidades. E é por isso que no judaísmo é tão bonito esse respeito aos mais velhos. No judaísmo você tem que levantar para os mais velhos. Você tem que levantar para a pessoa mais velha que você levanta para ela. E não é costume, não. Isso é uma lei. Uma lei da Torá. Pequei a avó. Né? Não Pequei é, a avó. é uma lei. Você tem que Mipnei levantar Seivat para o ancião. É. Não é isso? É um dos 603 mandamentos chamado Mipnei Seivat Takum. Levante-se frente a uma pessoa que é maior do que você, mais velha que você. Isso, você vê em ônibus em Israel, um lugar, é lindo de ver. Óbvio que às vezes se você está numa sinagoga, tem 300 pessoas chegando, você não sabe mais se fica em pé ou sentado, então acaba que você, naquele momento, abona um pouco. Mas, de forma geral, entrou uma pessoa mais velha, levanta. Então, enquanto você vê em muitas culturas a pessoa mais idosa, cada vez na janela de um prédio, tentando olhar a vida de fora e quase sem esperança, a janela virando uma televisão para pessoas idosas porque ela não é respeitada, não consegue subir um ônibus, não consegue andar numa calçada, na espiritualidade judaica, é o contrário, levante essa pessoa, carrega ela no colo. Né? Não é aquela história, se minha mãe estivesse viva, eu carregaria no colo. Não, eu vou carregar agora, enquanto ela está viva. E esse é um pensamento de espiritualidade judaica lindo, maravilhoso, tem muito a ver com a essência do nome. Hoje a gente vê muito, cada vez mais a gente ouve sobre psicologia positiva. Né? Então, pelo menos no meu feed, é o que mais aparece, até porque eu gosto muito do assunto, é psicologia positiva. Meu avô, quando veio da Rússia, ele dava outro nome. Ele falava, Tracht gut, Vesein gut. Pense positivo, que dá positivo. Uma expressão em Yiddish, né? Então, aonde eu quero chegar? Rabino, a gente achar que vai dar certo ou a gente achar que vai dar errado, tem diferença? Total diferença. Porque, primeiro, se você acredita que aquilo vai acontecer, você já tem, não sei quantos por cento, cada um vai dizer um número, mas você tem mais ou menos meio caminho andado. Porque você já se vê naquela situação. Essa ideia da auto-hipnose, que até uma vez uma psicóloga me mostrou no livro que Freud tentou estudar sobre hipnose em casos de histerias de mulheres, depois ele abandonou o estudo e hoje em dia muita psicologia tradicional não trabalha muito na hipnose porque acredita que o Freud teria tirado, mas hoje em dia voltou com toda a força com outros estudos. É um pensamento judaico seguinte, se eu não consigo me visualizar em tal situação, não tem como eu vivê-la. Eu primeiro preciso pensar em todas as situações. Então eu estava vendo um dos maiores nadadores, Michael Phelps. Eu estava vendo uma reportagem sobre a vida dele, que uma vez perguntaram qual é o teu segredo. Às vezes não tem, né? Às vezes a pessoa não sabe dizer. Ele fala, sou disciplinado, resiliente. Ele visualizava. Ele conta que ele sempre, todo santo dia, o treinador pegava ele por 20 minutos, meia hora depois do treino, quarto escuro, fechava ele e fica se imaginando aí, nadando, e enfrentando adversidades. Exemplo, se você mergulhar no tibum na hora do campeonato, seu óculos saiu do rosto. Normalmente a pessoa perde 1 segundo pelo mal-estar porque saiu o óculos. Você vai treinar isso. 1 segundo na natação, você perde a prova. Então, você vai visualizar, até que ele conta numa entrevista que um campeonato que ele venceu, uma das Olimpíadas, foi porque o óculos saiu e ele simplesmente ele já estava acostumado a vivenciar aquilo. Então, o que basicamente a gente está falando aqui? Se você acredita que aquilo já está estruturado lá na tua frente, é muito mais fácil vivenciar aquilo. Os grandes utopistas, os grandes visionários da história do mundo, eles viam aquilo acontecendo como se estivesse agora.
né? Eu estava vendo aquele Jim Carrey num livro contando que ele ficava a vida toda em frente a um espelho, se dando um cheque de não sei quantos mil dólares, dizendo: parabéns, você ganhou o papel em Hollywood, parabéns. E ele conta que há muitos anos depois era o papel que ele ganhou com aquele preço do cheque. E ele conta isso até hoje como: caramba, impressionante como é que o universo me ajudou. Então, primeiro, Deus te ajudou, mas você se ajudou. Porque se Deus te dá tantas ferramentas e você ainda não utiliza ela para o teu bem, na verdade você está fazendo uma atitude muito feia, né? Teus pais estão incentivando teu estudo, te dando esporte, te dando tudo de bom, e a tua resposta é ficar no quarto trancado dizendo que os seus pais também não te entendem. Quer dizer, essa é a tua relação com a vida, com Deus. O que Deus te deu mostra quando você confia que aquilo faz parte do teu propósito. Quer dizer, eu confio tanto em Deus que o que Ele me deu é bom para eu vencer. Então eu acredito em qualquer arma que apareça na minha frente, até a adversidade. Então a pessoa que vive desse jeito, meu Deus, ele tá muito à frente, né? Eu tenho uma pergunta puxada essa. Opa. Vamos lá. Deus é onipotente, onipresente, é tudo, né? É tudo. Ele que manda as bênçãos e o contrário disso. E a gente percebe que tem pessoas boas que às vezes acontecem coisas não muito boas, né? Na minha casa, quando quebra um copo, é capará, né? Ticum, etc, etc, etc. Então, sendo muito objetivo, por que coisas não muito boas acontecem para pessoas boas? Se a gente olhar um quadro, né? Normalmente o que mais chama a nossa atenção é a parte que tá errada do quadro. Então, se você vê, por exemplo, uma imagem... Eu gostava de brincar na época do colégio, talvez esse foi um dos motivos que eu acabei sendo expulso no final. Eu adorava quando o quadro estava limpo, uma coisa bobinha. Eu gostava de deixar uns 2, 3 riscos espalhados pelo mar, e tinha galera que ficava com toque. Cara, isso tá me dando nervoso, esse risquinho tá me dando... Apaga essa porcaria! Deixa uma orelhinha no papel. Isso incomoda as pessoas. Porque tudo que foge ao padrão, seja bom ou ruim, tira a gente da nossa zona de conforto, em todas as situações. Então, o que acontece? O ser humano, ele não é só o que ele está vivendo agora, naquela vida. Ele é, pela Torá, todas as vidas. Ele é desde a criação da alma dele. Se ele está na 10ª encarnação, então são as 10 vidas. Quando a gente olha uma pessoa boa passando por um sofrimento, nós estamos olhando o risquinho do quadro. Nós estamos olhando a orelha da folha. Nós temos uma visão pequena, limitada, imediatista. Então a gente olha e fala: poxa, ele é bom. Ele deu uma caridade ali na esquina e ele foi lá e foi atropelado. Poxa, então cadê a justiça divina? Cadê? Então essa história de aqui se faz, aqui se paga, frases imediatistas vieram do ser humano. Ela não é judaica, não é espiritualidade. A espiritualidade é que tudo no final das contas vai se encaixar, mas no seu tempo, da sua forma, na vontade divina e também baseado no teu esforço humano. Não existe julgamento apenas em cima de uma folha do inquérito, né? Então uma pessoa boa, quando ele sofre, isso pode ser uma coisa de 3 vidas atrás que ele está pagando. Ou porque Deus entendeu que se não chacoalhar ele um pouquinho, ele vai ficar numa eterna zona de conforto, e Deus quer dar muito, muito mais coisas boas para ele. Então Steve Jobs, quando ele foi expulso da Apple, certeza... Se ele acreditasse em Deus, porque eu sei que no final ele era atrelado mais ao budismo, quando ele estava com aquele câncer no pâncreas, certeza ele deve ter pensado: por que Deus fez isso comigo? E aí depois o cara, 12 anos, volta e o mundo todo fala no cara como se fosse um semideus. Então, se você visse o quadro inteiro, você nunca mais olharia para aquele risquinho no quadro. Ao contrário, você dizer o risquinho no quadro é parte integral da beleza do quadro todo. E assim, quando a gente fala de doença e saúde, né, indo para esse lado um pouco agora, em relação à espiritualidade também. Aquelas pessoas que se conectam mais ou que acreditam mais, existe algum estudo mostrando que essas pessoas de fato têm uma resposta melhor ao tratamento dela ou ao resultado que se espera daquela pessoa? Olha, existe alguma coisa em relação a isso? Com certeza, tem um rabino em Israel chamado Rabino Zameir Cohen. Ele é o rabino da maior instituição atualmente de aproximação de judeus da sua Torá, do judaísmo. E ele trabalha sem parar com cientistas. Ele foi uma vez ao Japão e trabalhou com aquela questão de pegar uma gotícula de água in vitro e olhar uma molécula hexagonal da água, como ela fica depois de você falar coisas boas num copo d'água. Independente de religião, a pessoa pode falar em japonês, pode falar o que ele quiser, coisas boas e ruins, e estudar moléculas. E ele mostra essa pesquisa de uma molécula hexagonal da água, dourada, prateada, perfeita, quando você fala coisas boas, e palavras odiosas e ruins em qualquer cultura, ficando quebradiço.
Aí você fala, peraí, mais 70% do nosso corpo é água? Então quer dizer que se eu falar coisas boas espiritualizadas, eu tenho tudo aquilo bem estruturado e do contrário, eu estou me destruindo? Então você tem pesquisas assim sem fim. Por exemplo, o efeito placebo, eu não entendo nada de medicina, mas eu lembro da aula de biologia de quando eu era pequeno, na escola, se o efeito placebo, que a pessoa bota açúcar ou farinha, que os dois fazem mal hoje em dia, a pessoa toma acreditando que vai ficar curado, uma porcentagem fica, só por acreditar que vai fazer bem, sem ter um percurso de espiritualidade, sem ter um precedente de elevação, apenas porque ele de forma pontual e imediata acreditou que vai fazer bem. Deu certo? Então imagina não sendo farinha, não sendo açúcar e a pessoa não sendo imediatista, o tempo todo acreditando. Matematicamente, apenas a efeito de uma reflexão lógica, faz muito sentido que a pessoa estará anos-luz à frente em saúde. Porque todo fator que venha a mim, eu acredito que ele pode me fazer bem. O médico está me tratando, eu vou melhorar. Eu estou rezando para Deus, eu vou melhorar. Eu estou falando coisas positivas, eu falo coisas boas na frente de um copo d'água. Tudo está sendo bom, então eu estou com todas as vantagens do mundo à minha volta. Então, fé literalmente pode trazer cura no judaísmo. Inclusive, a palavra fé em hebraico, da palavra emuná, ela não seria traduzida como fé. Seria traduzida como uma palavra que não tem nem graça. Seria como se fosse uma modelagem em mãos. O que é modelagem em mãos? A fé, ela não é uma coisa cega, é uma coisa que você vai modelando a partir do que você vai entendendo, até aquilo se transformar em algo palpável. Então, quanto mais eu entendo Deus, quanto mais eu entendo a alma, entendo a espiritualidade, entendo como a alma reage sobre o meu corpo, quanto mais eu entendo isso, mais eu tô numa frequência perfeita com Deus. Isso é um caminho, né? Assim, você vai construindo isso durante o seu processo, né? Durante a sua vida, né? A não ser crianças que já nascem num ambiente totalmente religioso, já vai aprendendo aquilo desde cedo. Mas quem não, acho que a vida vai te ensinando também esse processo. Você falou tudo. De se aproximar e de entender. É isso aí, de entender. Você falou tudo. Não tem esse negócio de chegar pra uma pessoa e falar, acredita, vai, fala, eu acredito. Não, isso é brincadeira de criança. Você tem que vivenciar aquilo, né? Vivenciar, trabalhar até aquilo entrar dentro de você. Mas isso eu acho que não tem muito a ver até com questão religiosa. Se você pegar o maior programa de mudança de comportamento, é o Alcoólicos Anônimos e o Narcóticos Anônimos. É o maior programa do universo de mudança de comportamento. E um dos passos é você ter um poder superior. É um dos passos do programa, é você ter um poder superior a quem você vai buscar, suplicar, pedir, conversar, agradecer. Porque o agradecimento... Hoje me fizeram uma pergunta no Instagram. Eu fiz uma pergunta assim, qual o comportamento que você tem que você quer não ter mais? Aí me perguntaram assim, reclamar. Eu tenho um comportamento de... É um hábito. Viver reclamar é um assim, hábito. Nossa, insuportável. Reclamar é um hábito. E aí a dica que eu dei, a resposta que eu dei, foi assim, cara, se você tá reclamando muito, é porque você tá agradecendo pouco. Porque quem agradece muito não costuma reclamar. É você enxergar o que você tem e agradecer. E não olhar o que você não tem e reclamar, né? Então, eu acho que a gente, às vezes, óbvio, a gente tá aqui com o Rabino, a gente tá falando de fé, de tudo mais, mas a gente, muitas vezes, a gente esquece, a gente tá há 40 minutos falando e a gente não falou de agradecimento, a gente não falou de gratidão. A gente, às vezes, esquece de agradecer. Então, já transforma, que esse vai ser um corte, né? Você pode ter certeza que esse vai ter um corte. E aí eu te pergunto, como que a gente pode encarar essa palavra que hoje está sendo tão comum, que é a gratidão? Como que a gente pode, de fato, mas uma coisa prática, que as pessoas que estão vendo aqui a gente possam tomar uma atitude e, a partir de hoje, começar a ter um pouco mais de gratidão? Qual dica ou qual sugestão você pode dar? Então, a palavra agradecimento em hebraico, né, vem de Odayá, que tá o nome de Deus nessa palavra, e o próprio Yehudi, judeu, vem da tribo de Judá, que é aquele que agradece. Judeu não é chamado de judeu em hebraico, israeli. A gente é chamado de Yehudi, que é aquele que agradece. Modé, que significa eu agradeço, ele significa eu reconheço e eu agradeço. Eu só posso agradecer o que eu reconheço. Se você der uma Ferrari pro índio, ele pode até agradecer. Mas se ele não souber o que é aquilo, ele vai fazer uma cabana com a Ferrari e a pessoa que deu certamente vai ter se arrependido. Então, a conscientização, buscar se conscientizar sobre cada pequeno detalhe que eu tenho na vida de positivo ou de adversidade que possa me tirar da zona de conforto, é a primeira coisa que eu preciso fazer para agradecer. No judaísmo, quando a gente acorda e a gente fala modé ani, agradeço eu já começo a trabalhar a conscientização.
Eu não começo falando eu. Eu começo dizendo agradeço. Porque o agradecimento, o símbolo maior da espiritualidade é maior do que o eu. Maior do que essa coisa excêntrica apenas do eu. Então, a dica que eu daria é começar a pegar um tempinho por dia, seja 1 minuto, 5 minutos, e eu começar a me conscientizar de todas as coisas boas que estão acontecendo no meu dia e agradecer por elas sem parar. E a pessoa que vai chegando num nível maior, ele vai começando a agradecer até pelo que ele não tem e também agradecendo pelas coisas amargas, supostamente ruins, que estão acontecendo. Porque se ele acredita num propósito maior, acredita que o tempo, o espaço, a unidade, tudo está dentro de um propósito tridimensional, então significa que tudo é um grande plano para ele prosperar. Ou seja, tudo é bom, tudo é pro bem, ele vai agradecer tudo. Absolutamente tudo ele vai agradecer. E com isso ele vai ser uma pessoa muito mais evoluída. Então, pegar alguns minutos por dia, se conscientizar. Não saia metralhando agradecimentos sem avaliar, sem dar real sentido. É igual alguém chegar na tua casa, falar 1 hora de palavras bonitas e no final você mandar um ok assim, nem olhando para a pessoa. Às vezes é um obrigado que pode até ofender. Porque Deus te deu uma coisa tão grande, você está achando que fez um favor agradecendo. Sinta o agradecimento que você está dando, porque é isso que vai mudar dentro de você. O agradecimento que vem da alma pela conscientização de quanto aquilo é importante na tua vida. E aí, você não vai ter nem tempo para reclamar. Porque você vai sentir que está traindo a causa. A tua causa não é ser uma pessoa melhor, feliz, olhando bem. Então, se você ficar o tempo todo reclamando, você está atrapalhando o teu crescimento. E aí, eu acho que a pessoa não vai ter nem sentido, nem mais sentido, né? Em reclamar. Posso? Pode. Rabino, mais dicas, tá? Mais sugestões e mais ensinamentos. A gente lá na clínica, a gente lida com pessoas com tratamentos, que estão em tratamentos, né? Das mais diversas doenças que você possa imaginar, que estão ali se tratando de uma doença autoimune, enfim. Como que essas pessoas que porventura não sejam pessoas espiritualizadas, entre aspas, quais atitudes elas podem ter no dia a dia para se aproximar um pouco mais da espiritualidade, independente da religião, independente da religião judaica, da religião cristã, da qualquer religião. Como que essa pessoa pode se aproximar um pouco mais da cura dela? Melhor coisa é a pessoa criar regras, né, que são objetivas e que vão acabar caindo, né, vão acabar estando conectado com a maior parte do dia dela. Então, exemplo, a pessoa pode criar uma regra, uma condição. Toda vez que eu for falar de saúde, eu vou agradecer e dar uma bênção para a pessoa com quem eu estou conversando, independente da minha religião. Então, você conversa às vezes com pessoas que a pessoa está o tempo todo te desejando o bem. E o judaísmo fala que isso é uma forma de reza. Você não precisa ser judeu, você não precisa ter nem religião para fazer isso. Atrelar frases e bênçãos positivas a toda vez que eu estiver tratando do assunto saúde. Por quê? Porque eu vou estar começando a lidar com a questão, primeiro como algo muito maior. Não depende só de mim, depende muito de mim, mas não depende só de mim. E o fato de eu entender que a minha fé ela está direcionada a algo muito maior, eu tenho muito mais chances e me torno uma pessoa muito mais leve, positiva no meu dia a dia. Então essa é uma ideia. Pegar frases positivas e de bênção sempre que eu for falar de saúde e tal. Número 2, evitar, né? Se a pessoa consegue evitar falas negativas e pessoas negativas que estão o tempo todo colocando as coisas para baixo, né? Então qualquer febre, não sei não, amiga, isso aí estão falando numa influenza mortal. O Covid virou um novo mutante. Então as pessoas vão trazendo coisas, né? E quando você tá com essas pessoas o tempo todo, você vai ter que ficar numa guerra mundial todo santo dia. Então se afasta um pouquinho até para você se fortalecer e depois até poder ajudar aquela pessoa. Então, ótimo, acho que uma grande dica prática, evite situações e pessoas que todo o tempo estão jogando você, a tua saúde e a tua espiritualidade para baixo. Porque às vezes só de você estar paradinho no teu lugar e fazendo um pouquinho, já é um crescimento gigante. Agora, fazer coisas muito boas, depois ficar vivendo o tempo todo coisas muito negativas, você pode ficar num grande 0 a 0. Isso aconteceu muito na pandemia, né? Eu acho que as pessoas conseguiram separar, né? Eu me afastei de muita gente. Na pandemia, de fato, eu agora tenho o meu grupinho bem restrito. Eu me afastei exatamente dessas pessoas que só vinham com notícias ruins, com casos ruins, com atrocidades ruins. E aí a melhor coisa que tem é o quê? Você se afastar. Você tem o poder, né, de se afastar dessas pessoas. Você não é obrigado a conviver com pessoas que te puxam para baixo,
que só te falam de coisas ruins, né? Então é uma forma até de você se tratar, né? Não é egoísmo, é você realmente escolher com quem você quer lidar, que nem é notícia. Você pode escolher o que você quer ver. Se aquela notícia, se aquele assunto não está te fazendo bem, está te levando a ficar mais ansioso, ou mais depressivo, ou tendo insônia, ou te fazendo dor de estômago, para que você vai ficar vendo aquilo 24 horas por dia? É o livre-arbítrio, não é? Você escolher com quem você quer lidar, você escolher o que você quer ler, você escolher o que você quer assistir. A gente tem essa possibilidade. Então, se alguma coisa está te fazendo mal, deixe para lá e siga no que está te fazendo bem, né? 100%, Eu não acho que 100%. é você viver assim, Alice no País das Maravilhas. Não é isso, né? Claro que não. Mas você poder tomar uma decisão, uma atitude no teu dia que vai te fazer se sentir melhor, por que não é você viver Alice no País das Maravilhas, mas é você trazer a Alice pro teu país e fazer dele uma maravilha. Outro corte, meu amigo. Mas eu estudei numa escola ortodoxa até a 5ª série, fui expulso também. Na época não era. Na época a gente não era expulso, na época a gente era convidado a se retirar. É um podcast de pós-delinquentes aqui? Não. Não, A Flávia não, né? Flávia não. Eu só sou bipolar. A gente não era expulso, a gente era convidado a se retirar. Que lindo. Era um nome muito mais bonito. E a gente tinha esse estereótipo, tá? Do judeu ortodoxo, religioso, aquele carrancudo que tá sempre olhando para baixo, tá sempre se chicoteando por alguma coisa que não foi muito boa que fez. E eu conheci um judaísmo totalmente contrário desse, né? Eu conheci um judaísmo que ele olha para frente, que ele tem palavras positivas, que ele... É isso que você falou, a gente olha muito pouco pro retrovisor. Óbvio que a gente olha, a gente tem que olhar, mas é aquela olhadinha básica. E eu acho que o grande esforço tá realmente na frente, no futuro. Eu escutei uma história pesada até, mas que eu quero compartilhar. Tinha um... Aí eu não vou lembrar dos detalhes, mas era um rabino que fazia Miftzom, que ele visitava os presídios dos Estados Unidos para encontrar um judeu ou um não judeu que fez alguma coisa não muito boa no passado, para levar palavras de fé, de força e de esperança para que ele construa um futuro melhor. E aí chegou um preso e falou para ele: Rabino, eu sou um assassino, eu matei algumas pessoas, só que eu me arrependi e eu quero o perdão de Deus. Como que Deus pode dar o meu perdão? Aí o rabino olhou e falou assim: eu não tenho essa resposta agora para te dar. Eu vou ter que voltar, estudar, conversar com sábios, com outras pessoas, mas eu vou voltar aqui e vou te dar uma resposta. Muito bem. Passou, não vou saber quanto tempo passou, e esse rabino voltou até a penitenciária e encontrou com esse preso, que eu não vou saber se é um judeu ou se não é um judeu, e falou assim: conversei com meus rabinos, estudei muito o seu caso e eu tenho aqui uma resposta para você. E esse preso, ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro. E aí o tikkun que deram para ele, o reparo, a sugestão que deram para ele, é que ele fizesse exatamente o contrário do erro que ele tinha cometido. Então, se Deus nos livre, ele cometeu o erro de ter matado alguém, que agora ele teria que incentivar um laboratório, alguma coisa de inseminação artificial ou de alguma coisa que gerasse vida. Uau. Então pegaram e deram esse tikkun para ele. Uau. E aí, depois da história, ele foi um dos maiores doadores de um laboratório mega famoso nos Estados Unidos, que trabalhava integralmente com nascimento e com, enfim, tratamentos para que mulheres que não estavam conseguindo engravidar, que pudessem engravidar. E eu achei essa história bonita, porque às vezes perguntam assim para mim: Rafa, pô, da onde que você virou essa chave, que agora você é isso, e que você fala de esporte, não sei o quê? Eu falo assim, depois de ter contado essa história: eu já fui exemplo, talvez, para coisas não muito positivas. E agora eu sou exemplo justamente do contrário que eu era antes. Então, se antes as pessoas olhavam: e aí, pô, qual é a vodka de hoje? Hoje a pessoa me olha e fala assim: qual que é o treino de hoje? Uau. E aí eu me dei esse tikkun, obviamente na sua devida proporção. E aí eu pego essa história como missão de vida.
Eu falo, cara, a minha missão é fazer justamente o contrário do que eu fazia quando estava num momento não muito bom. E aí quis compartilhar essa história com você. Não, lindo. Olha, um já escreve isso, mas Rabbeinu Yonah, 1000 anos atrás, no livro Portão do Arrependimento. A vida é dual. E esse antagonismo, às vezes imediatista, pelo menos ajuda a gente nisso. Se eu fiz o mal, eu posso fazer o bem e acertar. Alguém pode te dizer, mas você trouxe a pessoa que foi assassinada de volta? Uma pergunta difícil. Né? Você se arrependeu, parabéns pra você. Você trouxe a pessoa que se arrependeu. E a Torá fala, talvez sim, porque num quadro maior, se eu trabalho agora com a geração de vidas, inseminação artificial no laboratório, pode ser que aquela alma que eu fiz ter ido embora vai voltar agora numa nova vida por causa de mim. E eu vou conseguir ter ajudado aquela pessoa a ter uma vida muito melhor, talvez, do que ela já tinha naquele momento que eu fiz aquela maldade. Então, num espectro maior, nós podemos sempre consertar todo e qualquer erro espiritual. Tanto que Deus criou o poder do arrependimento antes de criar o mundo, para ele não ficar atrelado ao espaço dimensional que a gente está. O arrependimento e o conceito espiritual está muito acima dos conceitos básicos de física. Ou seja, a gente pode consertar tudo a todo momento. Isso traz um consolo, acho que para todo mundo, né? Rabino, a gente já tá chegando ao fim. Sim. E aí eu vou te pedir, Rabino é bom de contar história. Se tem uma coisa que Rabino é bom, é de contar história. Eu queria que você, obviamente você tem várias histórias, né? E eu queria que você trouxesse pra gente alguma história disso que a gente tá conversando, de alguém que se curou, ou de alguém que acelerou o seu tratamento, seu processo de cura com a espiritualidade, com a religião, com a crença absoluta em Deus. Traz pra gente ou que fez o caminho doloroso ser um pouco mais leve, né? Nossa, olha, olha, de verdade, tem tanta, mas tanta. Vou escolher aqui uma outra rápida. Antes até disso, vocês estavam falando da questão, né, que na clínica de vocês, como vocês trabalham a questão da saúde, vários tipos de questões. Eu mesmo, né, rabino, estudando Torá, espiritualidade, tive o mérito de estar com a doutora Flávia, já que algumas vezes, encho o saco dela algumas vezes por WhatsApp, falando, poxa, qual colágeno que é melhor, isso, e me ajuda com isso, já estive na clínica dela, já me sinto hoje muito melhor fisicamente em vários quesitos. Então olha que legal, você pode ser a pessoa que busca a maior espiritualidade da vida, e não é que agora, por causa disso, você não precisa trabalhar esse outro lado. Às vezes é o contrário. Às vezes você entende na sua consciência o quanto você precisa trabalhar esse outro lado. O Rav Kook, um dos maiores rabinos sionistas do povo judeu, ele fala, se você se arrependeu de coração, que bom, mas sabe que teu arrependimento como vida não está completo se você não trabalhar a tua mente e o teu corpo. Não estará completo. Pode ser o cara mais religioso do mundo, se balança assim 180 graus. Parabéns, mas se você não cuida da tua saúde atualmente, não se considere como uma pessoa que consertou a tua vida espiritual. Então, eu vi isso com meus próprios olhos na clínica de vocês, vi isso com os próprios olhos com a doutora Flávia. Como é gostoso você trabalhar a espiritualidade. Tá? Não me pagaram para falar isso aqui, tô falando, acho que o maior pagamento é o resultado que eu estou sentindo trabalhando a minha saúde com a doutora Flávia, e falo isso assim para os 4 ventos, com as pessoas que eu tenho a oportunidade de comentar. Como é gostoso. Como é gostoso. Imagina, você é uma pessoa espiritualizada, feliz e ainda com saúde mental e corpo. Cara, você vai virar o Dragon Ball Z, você vai estar você vai ser nos animes, aquele super, você vai estar com muita vantagem. E isso te dá uma alegria de vida grandiosa. Então, primeiro eu queria trazer isso e agradecer muito, muito mesmo a doutora Flávia, de coração. Histórias, meu Deus do céu. Quantas tem? Por exemplo, uma do Baba Sali, um cabalista que faleceu em 84, ele era de Marrakech, de uma cidade do Marrocos, e faleceu em Netivot, em Israel. Ele é chamado Baba Sali em árabe, o pai da reza. O nome dele, na verdade, era Israel. E ele era um rabino que fazia quilômetros de fila para receber uma benção dele. E era comum que toda mulher que queria engravidar, tinha qualquer problema, ia nele, era uma palavra, que a Hashem te abençoe, e a pessoa tinha filho. Eu conheci algumas pessoalmente. Até hoje, na cidade de Netivot, sul de Israel, que é onde o rabino viveu e faleceu no final da vida, você encontra idosos que falam, eu conheci o Baba Sali, eu não andava. Eu conheci o Baba Sali, tinha um câncer. Estou uma atrás da outra, né? Ouvi de um fulano. Delícia de história. Foi comigo. Então, uma que eu fiquei muito emocionado foi de uma mãe que foi no Baba Sali, foi nesse rabino. Eu preciso engravidar, eu quero trazer vida para o mundo. O Baba Sali falou que a gente te abençoe com filhos. E não engravidou.
Passou 6 meses, 7 meses, porque ela falou, não, calma, ainda vai engravidar. O Babassari deu bênção, é garantido. Não. Voltou, o Babassari falou, que estranho. O Babassari falou, que estranho. Eu pedi para Hashem, eu sou só um velhinho que tem um bom contato com Deus, ele falava. Eu pedi para Hashem e ele pode tudo. Estranho. Vem cá um segundo. Eu vou pegar um talit, que é uma aquisição judaica. Eu vou fazer uma bênção nele, nesse chale judaico, e você só fala amém. Só fala amém. E em mérito desse amém, agora eu estou garantido para você que você vai engravidar. Falou amém, e menos de um mês descobriu que estava grávida. E aí ela voltou e perguntou ao Babassari, como pode ser? E aí o Babassari deu 2 respostas. Falou, primeira, quando a gente pede para Deus, tendo a certeza absoluta que ele vai responder de forma positiva, você já tem praticamente um sim garantido. Número 2, maior é o mérito de quem fala amém, ou seja, de quem acredita, até mais do que aquela pessoa que abençoa. O Babassari falou, não adianta de nada eu te abençoar e você não ter o recipiente espiritual para carregar aquela energia boa e levar para casa. Quando uma pessoa vai cuidar da sua saúde, quando uma pessoa vai cuidar da espiritualidade, receba aquilo e acredite com todo o teu coração, acredite que você tem um recipiente, botou aquela luz, abraçou aquilo com toda a força e vai levar com você. Aí eu quero ver, porque a gente fala até Deus duvida até... Não, Deus ele vai estar do teu lado, você vai estar do teu lado, a tua alma vai estar lutando do teu lado. Quem consegue vencer do lado contrário? Não tem. Qual é a força que seja maior do que Deus, do que a espiritualidade, do que a bondade? Não tem. Toda vez que a escuridão se aproxima da luz, ela se cancela, ela vira a luz também. E aí a guerra está vencida por canetada. Ou seja, eu dei a canetada que eu vou vencer a guerra. E ninguém consegue te vencer. Então, se a pessoa carrega isso com ele, na espiritualidade, nas frases positivas, nos tratamentos que fazem, por exemplo, na clínica de vocês, uau, essa pessoa dificilmente não vai ter todo o sucesso possível de vida. Amém. Traduzindo para as palavras, para as palavras atuais, é a gente ter o nosso terreno fértil. Então, muitas vezes, as bênçãos estão caindo a todo momento, só que às vezes a gente está com um copo cheio. Às vezes o nosso terreno não está fértil. Então Deus vai dar as bênçãos, o médico vai fazer o trabalho dele, o rabino vai fazer o trabalho dele, o vendedor vai fazer o trabalho dele, mas se a gente não tiver preparado para aceitar tanto o trabalho do médico como a bênção de Deus, não entra, né? Então eu acho que esse é um pouco da tradução do que você acabou de falar. Deus está mandando as bênçãos, só que a gente precisa preparar o nosso terreno, esvaziar o nosso copo, que às vezes o nosso copo ele está muito cheio com uma palavra que se chama ego. Então a gente está lotado, o ego fica tampando o copo. Então a gente tem que abaixar o nosso ego, esvaziar o copo, para ter espaço para entrar tanto as bênçãos como as outras coisas. Rabino, muito obrigado pela sua presença. A gente vai deixar aqui nos comentários todas as redes sociais do Rabino Elial, da clínica, da Flávia. Vou te pedir. Foi um prazer inenarrável. Acho que a gente estava precisando hoje dessa conversa deliciosa. Você é muito inteligente. Nossa, eu estava aqui assim, ó, maravilha. Vou começar a assistir mais e mais palestras a partir de hoje. Realmente incrível. A gente conseguir falar de tantas coisas ao mesmo tempo, né? E para todas as pessoas e todos os públicos, independente de ser ou não judeu, ser ou não religioso, é realmente a união e a bondade e a gente poder receber, né? Agora eu estou aprendendo também um pouco mais a receber e me conectar com Deus da maneira que tem que ser. Prazer ter você aqui, prazer ter você na nossa escola. Uma bênção, Rodrigo, ter trazido você e o seu irmão, uma família maravilhosa que só veio a somar realmente na nossa comunidade aqui no Rio de Janeiro. Obrigado. Eu quero agradecer a vocês demais. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. A luz de vocês está chegando em muitos lugares. A gente vê isso dentro e fora da comunidade judaica. É lindo esse trabalho porque isso é um trabalho de espiritualidade, é um trabalho de ter ligação com Deus, ter ligação com um propósito muito maior. E está fazendo a diferença, e fez na minha vida, eu imagino que na vida de muitas pessoas também está fazendo, então é uma honra. Obrigado pelo convite, por ter estado com vocês aqui nesse momento maravilhoso, e espero assim que mais pessoas possam ser tocadas com esse tipo de mensagem para serem grandes leões e estarem com vantagens aí sem precedentes. Muito bom, esse foi o Rabino Elial Hask no FV Cast. Tchau, tchau.